Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 6, estaremos trazendo uma palavra de Deus para aqueles que nos ouvem. O texto diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém. Esse texto, lendo, não me lembro se foi ontem ou se foi ontem de ontem, e paramos no versículo 6 e o versículo 5, e aqui nós recebemos uma palavra de Deus para os nossos corações. Louvado seja Deus. Se eu for me atentar no que eu escrevi, por certo, eu demorarei um pouco para trazer o entendimento desse texto, tanto do versículo 1 até o 6. Porém, eu quero tão somente me atentar para os versículos 5 e os versículos 6, aonde o apóstolo Paulo, ele diz que por Cristo recebe a graça, por Cristo ele recebe o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais gente somos também chamados para sermos de Jesus Cristo, para sermos de Jesus Cristo. Por Cristo recebemos a graça, por Cristo recebemos o comissionamento de sermos alguma coisa na sua presença, na sua casa, na sua obra e na sua causa. E o apóstolo Paulo vai dizer que recebemos a graça, o chamado para sermos alguma coisa na sua presença, para a obediência da fé, para sermos obedientes à fé que recebemos em Cristo Jesus. Mas o texto se torna mais interessante, que tudo isso acontece
de quando recebemos a graça, o comissionamento para sermos alguma coisa e para sermos obedientes à fé entre todas as gentes, entre todas as gentes, pelo nome de Jesus, o Nazareno, para sermos obedientes à fé entre todas as gentes, pelo nome de Jesus, o Nazareno. Não é pelo nome do pastor. Se eu tivesse agora no Cregonhê, eu diria, não é pelo nome de Maria, não é pelo nome do apóstolo Paulo que ora, escreve esta carta, não é pelo nome de nenhum dos apóstolos, mas é pelo nome de Cristo que recebemos a graça, o comissionamento para sermos obedientes à fé entre todas as gentes, pelo nome excelso, pelo nome sublime, pelo nome poderoso. O apóstolo Paulo chega até dizer em Filipenses que esse nome foi exaltado de uma forma soberana ou de sobremodo, para que todos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, sim, a língua dessas pessoas confesse, louvado seja Deus, o seu joelho se dobre perante Ele e confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Mas não é isso que eu quero falar nesta noite. O que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, ele endossa dentro desses 2 versículos algo muito interessante, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais gente fomos chamados, entre quais gentes nós fomos chamados. Perceba que nós fomos chamados entre as gentes espalhadas sobre essa terra, sobre esse globo, aonde nós alcançamos, aonde a nossa visão alcança. O Senhor nos chamou do meio de cada uma dessas pessoas. O Senhor nos chamou no meio dessas pessoas. Sim, dentro desse contexto, versículo 5 e versículo 6, o Senhor nos chama com um grande objetivo dentro desse contexto. E qual é o objetivo, pastor Jefferson? Há 2 objetivos nesse contexto. O primeiro objetivo é para nós sermos obedientes à fé, é para nós sermos obedientes à fé. O segundo objetivo é para que nós venhamos ser dele. O segundo objetivo é para que nós venhamos ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro objetivo no chamado de Cristo para aqueles que são crentes, para aqueles que são servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não fomos de maneira alguma chamados para estarmos aleatoriamente dentro de uma igreja, dentro da casa do Senhor, sem sabermos para o que nós estamos aqui. Algumas pessoas não sabem para o que foi chamado e nem para o que veio estar dentro de uma igreja. Porém, o apóstolo Paulo, ele dentro desses 2 versículos, ele esclarece o porquê nós fomos
chamado do meio de entre as gente, do meio de entre as tribos, as nações. Louvado seja Deus, as etnias. Perceba que a Bíblia vai dizer que não foi muito os poderosos que foram chamados e escolhidos pelo Senhor. Ao contrário, o Senhor chama as coisas vis, as coisas loucas, as coisas desprezíveis deste mundo para confundir aquelas que acham que são. Glória a Deus. Temos um objetivo dentro da carta magna, e o objetivo, segundo Paulo, é primeiro obedecermos a fé entre todas as gente pelo nome de Jesus o Nazareno. Se nós, igreja, obedecermos a fé pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa vida será totalmente diferente. Nós experimentaremos o bom e o melhor de sobre essa terra. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele nos chamou não para sermos cauda, mas para sermos cabeça. Enquanto nós estamos na obediência da fé, a mão do Senhor se estende sobre nós. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo de número 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Se nós obedecermos e estivermos na obediência da fé pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenhamos a certeza que a mão dele estará estendida sobre a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz, louvado seja Deus, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto você está na obediência da fé pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você achará graça e bom siso diante da presença de Deus, diante da presença do Todo-Poderoso. Nós fomos chamados do meio de todas as gente para sermos obedientes, para sermos obedientes na fé pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto você obedece a fé, o Senhor estará lhe abençoando, estará operando na sua vida, estará derramando da sua graça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas quando nós paramos de obedecer a fé que vem pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenhamos a plena certeza que os céus se cerrará sobre a nossa cabeça, o céu se fechará sobre a nossa história. Não conseguiremos adentrar as portas celestiais por causa de termos parado da obediência à fé entre todas as gente pelo nome de Jesus. Quem quer que você pare de obedecer a fé é Satanás. É o único que quer que você pare de obedecer a fé, de seguir a risca a fé que está em Cristo Jesus. O único que trabalha para que você pare de ser obediente a essa fé, a fé que vem pelo nome de Cristo, é o adversário, porque ele sabe que quando você para de obedecer, agora o Senhor se afastará de ti. Mas se você permanece obedecendo a fé, não tem como Satanás lhe tocar, não tem como Satanás
Satanás agir na sua vida. Não tem como Satanás entrar na sua história, porque ele vai bater diante de uma grande muralha e ele vai ver que está em você o escudo da fé, que diz o apóstolo Paulo no capítulo de número 6 de Efésios, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual você pode apagar os dardos inflamáveis do maligno. Então a fé, ela consegue apagar os dardos inflamados do maligno. É por isso que o Salmo de número 91 ele se cumpre na nossa vida, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Louvado seja Deus, e nele confiarei. Fugiu minha memória agora. E nele confiarei. Me ajuda, irmão, que agora a mente falhou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 91, versículos de número 1 a seguir, diz o texto desta seguinte forma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A sua verdade é escudo e broquel. A sua verdade é escudo e broquel. Então a verdade é que gera fé no coração daqueles que são obedientes e permanecem na obediência. Jesus diz em Lucas capítulo de número 10, verso de número 19, dizendo que ele nos dá poder para pisar em serpente e escorpião e em toda a força do maligno, e dano algum não nos causará. A Bíblia vai dizer em Mateus 16, verso 18, se não me falha a memória, o Senhor está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, se a mesma permanecer em obediência da fé entre todas as gente, pelo nome de Cristo Jesus. A igreja, o crente, a casa, a família prevalecerá para a glória de Deus Pai. Igreja amada do Senhor, é tempo de despertarmos do sono e atentarmos para a palavra do Eterno. Louvado seja Deus, que diz que o Senhor nos chamou de entre todas as gente para sermos obedientes na fé, obedientes ao seu nome, obedientes à sua palavra, obedientes à voz do Espírito Santo no meio de todas as gente, pelo nome de Cristo Jesus. Despertemos-nos do sono que muitos estão dormindo. Se observarmos o apóstolo Paulo dentro de uma conjectura nesse texto que ora nós acabamos de ler, ele vai fazer menção, se não me falha a memória, Efésios 5,14: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É necessário, aleluia, como diz o próprio Jesus nas cartas apocalípticas, voltemos ao primeiro amor, voltemos ao primeiro amor, despertemo-nos para o chamado, despertemo-nos para a graça, despertemo-nos para
que é isso que vai fazer com que eu e você possa ouvir o toque da trombeta. É isso que vai fazer eu e você sermos arrebatados naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência à fé, obediência à fé, obediência à fé. Aleluia. Ele me calaba come na calabaia, andava come na calacé, na caladalabaia, o fonte como a nasce. Não precisa muita coisa, se é obediente à fé, pode ter certeza, aleluia, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme o livro. Está escrito em Salmo de número 34, versículos 4 a seguir, diz a palavra do Senhor: sendo obediente à fé pelo nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Permaneçamos obediente à fé, permaneçamos obediente ao nome de Cristo, permaneçamos obediente à sua palavra, permaneçamos obediente à voz do Espírito Santo, como o próprio Cristo disse: aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. Que você possa permanecer ouvindo o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito Santo diz. A talabacobe a calabaia. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 12 que Herodes se veste de vestes reais e se assenta querendo falar como Deus. Aleluia. Quando ele começa na oportunidade para falar, o povo aponta para Herodes, dizendo: Herodes é voz de Deus e não voz de homem. Herodes, a igreja só consegue ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que diminua eu, mas que o Espírito Santo, mas que o meu Cristo cresça, que o meu Cristo apareça, que o meu Cristo permaneça falando no meio da igreja. Aleluia. Tem um hino que diz assim: volte a sonhar nesta noite, eu quero cantar diferente. Volte a obedecer, volte a obedecer, volte a obedecer. Alabaia, calabaco, biaçaia. O próprio Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo de número 3, dizendo que havia alguns entre os Gálatas tentando inquietar os Gálatas para não obedecer a este evangelho, para não obedecer a esta fé. Mas nesta noite o Espírito Santo brada na casa da irmã Maria e na casa do irmão Joãozinho, dizendo: permaneça na obediência à fé do nome de Cristo Jesus. Permaneça nesta. O demando biaca, ele me calabacou biacandarabia. Deus me deu uma visão rápida e que não seja de mim. O Senhor me mostrou agora. Isso aqui não é para você pular e saltar só porque eu falei. Mas o Senhor me mostrou, aleluia, um anjo agora. Louvado seja Deus, com uma espada. Louvado seja o nome do Senhor. E essa espada estava desembainhada e brilhava. Aleluia, ninguém pode parar a igreja do meu Cristo de obedecer à fé. Aleluia, de obediência à fé entre todas
a gente, pelo nome do nosso Senhor e Salvador. Alai, Ramanto, Cobinaia, Adalabacobi, Nacalabacobi, Acalabasuita e Candalabá. Ele está dizendo: eu desci aqui, Adubicalabacobi, Acanturia, Labarra, Darabacá, para guerrear nesse negócio. Adubiacalabacobi, Acanturia, Delébia, Miquiobeaço, eu ouço. E Deus disse: eu gosto de verdade, eu gosto da verdade. E quando a verdade é pregada, eu me apresento para confirmar a minha verdade, a minha palavra. Então recebe esta palavra. E de que andou de acamanto cominácia, recebe a minha palavra. Alabacalabaiô cominada, anubia cantoria. Tem alguém tentando esfriar o coração de alguém aqui. Nubicalabarra, dalabacaia, nubicanturia, subcominépia. Mas o meu Senhor, Ele está entrando em providência. Alabacala, taia, cantoria. Ele está dizendo: eu corto laço e quebra lança, destruo o carro no fogo e mando um recado dizendo: não entre no meu caminho. Nubicalabarra, Adubicalabacobi, a subcomanápia, Alabacobinacá. Esta é a palavra, a palavra, a palavra, a palavra do meu Cristo, a palavra do meu Pai. O apóstolo Paulo tinha certeza, ele tinha certeza de quem tinha o chamado, aleluia, de quem tinha o chamado, aleluia, pelo que recebemos a graça. Levanta a mão comigo, você que é crente. Pelo que recebemos a graça, você recebeu a graça, você recebeu a graça, você recebeu a graça. A graça é favor imerecido, a graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu a graça. Aleluia. E o apostolado, o comissionamento de sermos alguma coisa no seu reino. Coloca a mão no seu ombro, no ombro do seu irmão, aí vai. Ele diz assim: você foi comissionado por Ele para ser alguma coisa no reino dele. Você foi chamado por Ele. Ele te comissionou para você ser alguma coisa no reino dele. Então permaneça, a luta é grande. Permaneça, a luta é grande. Permaneça, o diabo se levanta. Permaneça, o inferno se levanta. Mas permaneça, porque quem comissionou garante. Louvado seja o nome de Jesus. Levai obediência, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais gentes sois também vós chamado. Aleluia. Diga assim: Deus lhe chamou. Bota a mão no ombro do seu irmão e diga assim: Deus lhe chamou. Deus lhe chamou. Diz assim: Deus lhe chamou no meio deste povo aí fora. Então levanta a cabeça. Levanta a cabeça para adorar, porque foi Ele que te chamou, não foi eu. Ele que andou de acalabai, adalamanto como a nabarra daragá, adalabacobi calabai. Ninguém pode cancelar o chamado do Mestre, o chamado do Todo-Poderoso. Ele nos chamou do meio de entre todas as gente. Aleluia. Quem éramos nós? Nada. Quem somos nós? Nada ainda. Porém temos o chamado dele sobre nós para sermos dele.
para servo de Cristo. Coloca a mão aí, coloca a mão no ombro do teu irmão, diga: se você não é pouca coisa não, diz para ele, diz para ela: você não é pouca coisa não, você não é qualquer coisa não, você foi chamado para ser de Jesus. Aleluia. Nós fomos chamados para sermos dele, nós fomos chamados para sermos de Cristo, querendo Satanás ou não, gostando do inferno ou não, ele tem que nos suportar, ele tem que nos engolir. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para ser de Cristo Jesus. E acabou a história, nada pode anular este chamado dele. Aleluia. Você foi chamado para ser dele. Então abraça, dizendo: Jesus, já que tu me chamou para eu ser tua, para eu ser teu, então, meu Senhor, aqui estou, me recebe, porque eu fui chamado por ti para ser teu, e não existe outro lugar para mim a não ser na tua presença. Isso é o que nós temos que entender. Eléquia. Fomos chamados, irmãos. Fomos chamados. Foi ele que nos chamou. Chamou no meio do mato. Nos chamou, aleluia, atrás da malhada. Nos chamou plantando sicômoro. Nos chamou apacentando ovelha. O Senhor nos chamou atrás de várias deficiências, mas Ele lhe chamou, abraça a causa. Nesta amor, dizendo: Senhor, eu abraço a causa. Eu estou entendendo, Pai, que Tu me chamou para ser Teu. E aqui eu estou dizendo: Pai, me recebe, porque eu quero ser Teu. Eu quero louvar o Teu nome. Eu quero pregar a Tua palavra. Eu quero permanecer crente. Eu quero permanecer Te adorando. Eu não arredo, oh glória, da vontade de pular. Ele me calabacoube na calabaia. Atalamanco comaná. Ele me calavassui, adalabaia. Comanamanco comanápia. Se for depender do prefeito, você não sai do lugar. Se for depender do governador, tu não vai a lugar algum. Se depender do presidente, aleluia, você morre. Mas Jesus não. Ele está dizendo: eu estou lhe chamando. Eu lhe chamei para você ser meu, para você ser minha. Aleluia. E você atendendo o meu chamado, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, na tua história. Abre essa boca, crente, dá glória para Cristo. É culto no lar, mas é lugar de dar glória. É lugar de adorar a Deus. Talvez você nunca mais sentiu a presença de papai. Talvez você nunca mais sentiu a lábia. Ele me calabacoube na cantalabaia. Alabacoube na cá. Nubia cá da lábia, sube a camando comilaia. Ele me calabacou a daia, sobe a camando ia. Alabacanara baia, sube a namando comandar. Anumia camando, lebe a cobe a sube comandápia. A dalabacalabacoube na canta lá. Abre a boca para adorar. Abre a boca para glorificar. Deixa o Espírito Santo encher nesta live. E me caladaia, camando a súbia. Lébia, comando e a súbia. Camando na bacalaba. Abre a boca para adorar.
Ele te renova nesta noite. Ele te renova nesta noite. Você é chamado. Você é chamado. Você é escolhido. Você é chamado. Você é escolhida para ser vaso para a glória, para a glória, para a glória, para a glória. Então deixa o Espírito Santo lhe encher, lhe encher, lhe encher nesta noite. Aleluia. Como a lábia, labassuide calabaia. Eu gosto quando o Senhor, Ele entra na causa, Ele entra na guerra, Ele entra na peleja, Ele fica em silêncio até, aleluia, tempo determinado. Quando Ele abre a boca, é para fazer a diferença, é para fazer a diferença nesta noite. O meu Senhor abriu a boca dizendo: eu lhe chamei, eu derramei sobre ti a graça, lhe comissionei, sim, aleluia, para a obediência da fé pelo meu nome, entre quais gentes. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também foi chamado para servo de Cristo. Você é de Jesus, você é de Cristo. Coloca a mão e diz: você é de Cristo. Vai, coloca a mão no ombro do seu irmão, da sua mão, e você é de Cristo. Se você é de Cristo, dá um sinal que você é de Cristo. Vai, o sinal vem calabacalabaia. Tu pode batizar tua sim. Tu pode, meu Cristo, batiza ela, batiza ele hoje. Alamanto e a Andubi calabacobe na canta labaia. Vem comigo no glória, você que é de Cristo, você que veio, é chamado por Ele para obedecer na fé pelo seu nome. Alabacalabacanda alabá. Espírito Santo, tenha liberdade nesse culto. Alabaia, derrama poder para cura, para milagre agora. Alabá, ele me calabacobe na cantoria. Adalabacobe na canta alabaia. Eu te peço, amado Jesus, nesta noite, vai tocando, vai tocando, vai tocando teus filhos, vai tocando as tuas filhas, para a glória do teu santo e eterno nome. Ele lhe chamou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele que chama a gente. Aleluia. É Ele que nos chama. Glória ao teu nome. É Ele que chama você. Aleluia. Ele que te chama, Ele que te chama, Ele que te chama, entenda isso aqui. Ele que te chama, Ele que te chama. Aleluia, na obra e para a obra, para a salvação, para o serviço dele. É Jesus que chama. É o Espírito Santo que brata, que brata. É o Espírito Santo que chama pelo teu nome. É Ele que te chama pelo teu nome. Vai chamar pelo teu nome. Vai chamar pelo teu nome. Quando Ele chamar-te pelo teu nome, você vai sentir a presença dele. Samuel, Samuel, Saulo, Jeremias, Ezequiel, Adalabaia, Moisés, Abraão, sai da tua terra. Noé, Atalabaia, Talabacobi na Candalabá. Eu chamei, achei Davi. É o Senhor que te chama nesta noite. Aleluia, nessa casa. Se levanta espiritualmente e vem para dentro, vem para o centro e deixa o Senhor operar na sua vida. Deixa Ele quebrar os laços que tentam lhe prender, lhe impedir de você ser usado na obra dele, porque é Ele que te chama. É Jesus que te chama. Escuta, e Ele manda essa mensagem dizendo: eu não deixo ninguém passar na minha frente.
É eu que chamo Antônio Marcos. Eu que chamo, aleluia. O homem é só para confirmar, mas é eu que chamo, é eu que chamo, é eu que vou até a pessoa e chamo para a minha glória. Louvado seja Deus. Antes do pastor chegar, Jesus já chegou, Jesus já falou, Jesus já tocou, Jesus já comissionou, Jesus já falou, Jesus já entrou na vida. Louvado seja Deus. A mesma coisa era Gideão, malhando o trigo no lagar. Eu preguei isso na Quixaba. Quando ele pensava, aí o texto é: não pule as etapas da sua vida. Foi isso ou não foi que eu preguei? E ele pensou que estava só, mas Deus não mandou ninguém de Israel falar com ele. Deus mesmo foi para falar com Gideão, dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus é quem chama, Jesus é quem chama, o Espírito Santo é quem chama. Então se levante nesta noite, abrace o chamado e diga: Senhor, já que tu me chamou para ser obediente à fé entre todas as gente, pelo seu nome eu vou fazer isso. O que é que o Senhor está dizendo? Aleluia. Comece tudo de novo, comece do zero, inicie do zero novamente. Louvado seja Deus, aleluia. Tem um hino que diz: se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, erga sua cabeça. E esqueci o hino, é bonito demais esse hino. Que venhamos entender o chamado. A igreja está sendo atacada, Satanás está tentando acabar para a igreja, mas Jesus não saiu do meio dela. Jesus permanece no meio da igreja, e ele, quando é acionado, ele se manifesta com poder, com glória, para que o seu nome seja exaltado, glorificado para todo sempre. Recebe essa palavra, guarda esta palavra e entenda que esta mensagem não é por acaso. O Senhor, ele te chamou. Se você consegue olhar, entra no céu nesta noite e vê teu nome escrito no livro da vida. Se tu puder enxergar, entra no céu hoje e vê o teu nome escrito no livro da vida.